Ladrões de Bicicleta, um marco do neorrealismo italiano, talvez tenha um dos finais mais belos e tristes da história do cinema. Eu acho que o neorrealismo italiano é um dos movimentos mais interessantes como mudança de rumo, de possibilidade narrativa, muito em contraposição ao que Hollywood vinha fazendo naquela época, com filmes dentro de uma moral muito rígida, sempre com mensagens muito positivas, no período que ficou conhecido como a Era de Ouro. Já na Europa, a gente está num período pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, no qual o cinema ele se propõe a mostrar os impactos desse conflito com filmes muito crus e realistas, que se passam nos cenários devastados das capitais europeias da época, como é o caso aqui de Ladrões de Bicicleta, que se passa em Roma. Então, essa degradação física, moral, psicológica dos personagens e que se refletem nas cidades vão ser mostradas também como parte do cinema, como arte que quer provocar e fazer refletir. E aqui, o ladrão de bicicleta, exemplificado no título, acaba sendo tão culpado quanto vítima. Toda a sociedade italiana, na verdade, está nesse lugar de olhar e perceber que a nossa moral pode ser flexível em função das circunstâncias em que a gente está vivendo. E aí também nos faz pensar o que é a culpa, se existe culpa nesse contexto. O próprio personagem principal teve sua bicicleta roubada e, ao ir atrás, perseguir esse possível ladrão e se deparar com ele e com a realidade em que ele vive, ele acaba se sentindo sem ação, porque ele se vê refletido, ele entende que também poderia ser ele, e isso faz com que ele, inclusive, leve a cabo as atitudes que culminam no final, que, como eu disse, é belíssimo e nos faz pensar bastante sobre o estado das coisas. Eu acho que o neorrealismo italiano é justamente esse movimento do cinema que traz um pouco de contraposição ao que Hollywood fazia e que vai dando um rumo novo à nossa capacidade de pensar a linguagem cinematográfica como um todo. Também nessas fotografias mais escuras, mais tristes, mais opressoras. Então, todo o conjunto de elementos do cinema passa a nos transmitir uma mensagem muito mais realista, e aí por isso também o neorrealismo, mostrando pessoas comuns, a vida, o cotidiano, e muito menos histórias inspiradoras. Então, Ladrões de Bicicleta, ao fim e ao cabo, não é sobre justiça nos atos, não é sobre certo, não é sobre errado, é sobre justiça social. A gente entender que é para aí que a humanidade deveria caminhar e que a gente deveria ser capaz de olhar com um pouco mais de carinho para o coletivo, um pouco menos de maneira individual. Um filme extremamente atual, muito bonito e que segue sendo um marco do cinema até hoje.